Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as alterações ambientais. O que seriam essas alterações ambientais? É tudo aquilo que perturba o equilíbrio ambiental. E esse equilíbrio ambiental vai ser gerado basicamente a partir do meio de interação entre os seres vivos e o próprio ambiente. É muito verdade que as espécies que interagem no ambiente, elas conseguem se adaptar a esse meio. Então, se você faz uma pequena deturbação ali no ambiente, as espécies elas tendem a aguentar, elas tendem a sustentar o equilíbrio ambiental através de um processo adaptativo. Então, quando existe, por exemplo, espécies que estão muito entrelaçadas, por exemplo, ao ambiente urbano, essa relação entre a espécie e o ambiente urbano é nada mais, nada menos do que um processo de adaptação ambiental. Então, o que é que a gente vê muito no ambiente urbano de animal selvagem? Por exemplo, o caçaco. O caçaco ele está totalmente adaptado ao ambiente urbano, certo? Basicamente por quê? Porque esse caçaco é um animal oportunista, ou seja, ele consegue se alimentar de uma diversidade ali de alimentos. E no ambiente urbano eu tenho essa diversidade de alimentos. Eu tenho muita produção de lixo, por exemplo. Então ele consegue ali encontrar o seu alimento e, consequentemente, sobreviver em ambientes urbanos. É lógico que o caçaco que está ali relacionado ao ambiente urbano, ele sofre com esse processo de urbanização. Ele sofre com o processo ali de povoamento. E aí é por isso, por exemplo, que o caçaco ele é totalmente caçado em ambientes urbanos, ok? Porque o pessoal tem a ideia basicamente de que aquele animal ali ele vai causar um prejuízo à humanidade, um prejuízo ao humano, sem saber que na verdade existe o contrário, né? Aconteceu na verdade o contrário. E aí, quando essa adaptação, quando essa mudança, essa quebra no equilíbrio ambiental, ela é muito brusca, não existe ali uma compensação adaptativa das espécies em tempo imediato. E aí existem duas formas de retribuir essa alteração muito brusca no ambiente. Ou a espécie ela vai ser introduzida em um outro ambiente e isso vai causar um prejuízo, ou ela simplesmente vai ser extinta do ambiente. Então vejam, o que eu falei até agora é que existia-se um equilíbrio ambiental. Esse equilíbrio ambiental ele tendeu a ser quebrado. Se for um desequilíbrio ambiental pequeno, o que acontece é que as espécies elas tendem a se adaptar. Se for um equilíbrio ambiental muito brusco e muito grande, as espécies elas não tendem ali a se adaptar de forma tão rápida. E aí acontecem dois fenômenos. Ou a espécie ela vai ser introduzida ou ela vai ser extinta do ambiente, ok? E aí, quando nós falamos de desequilíbrio ambiental relacionado aos seres vivos, nós falamos de alterações bióticas, ok? E aí nós temos duas, que é a introdução ou a extinção de espécies. Quando eu falo de introdução de espécies no ambiente, eu estou falando do que nós conhecemos por espécie exótica. A espécie exótica é aquela que está em determinado ambiente que ela não acontecia antes, ela não acontecia de forma natural. E aí, quando eu incluo uma espécie em determinado ambiente, eu não consigo prever
as consequências, porque ela pode simplesmente não se adaptar e aí ela vai morrer e sumir daquele ambiente que eu que eu introduzi aquela espécie, ou ela simplesmente pode ter uma maior eficiência do que as espécies naturais no ambiente. E aí, se ela tem uma maior eficiência nesse ambiente, ela vai conseguir caçar com mais facilidade e logo ela vai crescer em tamanho de população e vai simplesmente reduzir os recursos das espécies que eram nativas. Então, eu tinha espécies que eram nativas e que dependiam de determinados recursos. Quando eu coloquei aquela espécie nova no ambiente, aquela espécie exótica no ambiente, eu simplesmente reduzi os recursos da espécie nativa e limitei esses recursos. Logo, a população que eu introduzi no ambiente vai tender a crescer e as minhas espécies nativas vão tender a reduzir a sua população. E isso é muito preocupante para o ambiente. Esse processo de introdução da espécie pode ainda ser mais preocupante quando essa espécie ali introduzida ela não tem um predador natural. Então ela vai ter alimento em abundância e ela não tem um predador natural. Logo, a população ela vai tender a crescer de forma exorbitante. E aí nós temos aqui dois exemplos de espécies que foram introduzidas para fins econômicos no Brasil, que é o caramujo africano e a tilápia. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o caramujo africano, certo? O caramujo africano da espécie Achatina fulica, ele foi introduzido no Brasil como um substituto do escargot, certo? E aí observou-se que depois de produzir, preparar esse caramujo africano, a textura da carne, o músculo ali do molusco, ele simplesmente era diferente da textura do escargot original. Então, não foi muito aprovado o caramujo africano para escargot, certo? E aí ele simplesmente foi solto no ambiente. Vejam, ele foi trazido para o Brasil como um substituto ali da espécie original de escargot, ok? Não deu certo essa produção, não deu certo esse escargot na culinária. E aí simplesmente ele foi introduzido no ambiente. E aí ele se adaptou muito bem a esse ambiente. Ele simplesmente não tinha um predador natural e ele tinha abundância ali de alimentos. E aí ele povoou toda a região do Brasil. Inclusive, nós conseguimos observar o caramujo africano em 24 estados do Brasil. Então, ele está muito bem distribuído. E ele trouxe para o Brasil algumas doenças, algumas zoonoses, algumas parasitoses ali de importância veterinária. Ele é considerado uma praga agrícola e ele interfere ali na cadeia alimentar de outras espécies também. Como processo de extinção de espécies, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a retirada total ou passiva ali das espécies. Só que as espécies elas se extinguem de forma natural. Elas não dependem totalmente do processo antrópico. Eles não precisam do antropismo para se extinguir. É tanto que as extinções elas ocorreram, né, na verdade, mesmo antes do processo de evolução ali dos Homo sapiens, ok? Só que o que a gente chama a atenção para o processo de extinção das espécies é nada mais, nada menos do que o desmatamento ambiental
e a caça ali de forma indiscriminada, como vocês podem ver nas imagens. E aí, para esse processo de extinção ser pelo menos amenizado, nós temos uma diversidade de trabalhos que tendem à educação ambiental. Esses trabalhos de educação ambiental, eles tendem ali a fiscalizar e punir por algumas espécies, certo? Além de gerar a proteção animal. Então, é muito comum que exista processos de educação ambiental, por exemplo, em zoológicos. Em zoológicos existe ali um resquício, na verdade, de educação ambiental, porque as pessoas elas acabam tendendo a ver como as espécies elas vivem e interagem, porém eu quebro também esse equilíbrio ambiental quando eu prendo o animal em jaulas, muitas vezes sem uma estrutura ideal e necessária para que aquele indivíduo ele sobreviva, aquela espécie ela consiga sobreviver. Então existe uma discussão muito grande em relação aos zoológicos ainda serem ativos ou não. Existem também alguns trabalhos, por exemplo, como os de resguardo ali de uma determinada espécie em determinado período do ano, por exemplo. O caranguejo ussá, que é o Cides cordatus, ele simplesmente não pode ser pescado em período reprodutivo, né? As fêmeas, elas estão lá todas ovadas e aí elas precisam reproduzir. Logo, a retirada dessas fêmeas ovadas reduziriam também a quantidade de indivíduos da espécie no ambiente, o que seria muito ruim, porque a longo prazo os próprios pescadores iriam perder a espécie, né, de consumi-la e de pescá-la. Existe outro projeto muito interessante, que é o projeto Peixe-Boi, né, o peixe-boi marinho, que é o Triquecus manatus, certo? Essa espécie, ela foi muito pescada porque elas possuem muita gordura, a carne era muito apreciada, fora o couro, certo? E hoje existem pouquíssimos exemplares no ambiente. Então esses exemplares eles são monitorados, né? E existem trabalhos também de educação ambiental com eles, ok? Então, basicamente, existe uma possibilidade muito grande de você interagir com a natureza sem precisar destruí-la, ok? É o que nós chamamos ali de educação ambiental e de desenvolvimento sustentável, que nós vamos ver nas próximas aulas. Quem é que diz que a espécie está em risco de extinção ou ela foi extinta? Basicamente, é a lista vermelha ali dos animais, certo? Essa lista vermelha ela tem como base estudos atuais das espécies e elas simplesmente tendem a classificar plantas e animais ali de acordo com o risco de extinção. Então, existem animais que são verdadeiramente passaram ali por um processo de extinção e existem poucos exemplares, enquanto existem espécies que estão totalmente em abundância no ambiente. Então, a lista vermelha de espécies, né, elas tendem ali a me dizer quem está ou não em extinção. Gente, era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado e até a próxima.